Glória a Deus, que Ele seja o centro em nossas vidas. Tempo agora do compartilhamento da mensagem, da palavra, que em tonalidades de amor nós sejamos alertados por aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje à noite. A linha que eu trabalho é uma linha de alerta mesmo, para esse tempo meio conturbado, perigoso, tempo de angústia para muitos. Mas, independente de que estamos passando uma pandemia ou não, nós atravessamos a vida, e ao atravessarmos a vida, nós precisamos sempre sermos alertados em todas as áreas. Se não tivermos alertas, nós erraremos o caminho, se não, morreremos. Não é muito incomum, gente, nós ouvirmos algumas pessoas falando que ser cristão é muito difícil. Vida cristã é complicado demais, ser cristão é algo muito complicado, ninguém é 100%. No mundo de hoje, principalmente, os jovens hoje, adolescentes de hoje, os casais de hoje, tem um negócio de hoje que torna tudo mais complicado. Parece que é até impossível. Quando Jesus disse no último versículo de Mateus capítulo 5, Mateus 5:48, Jesus diz assim: vocês precisam ser perfeitos, assim como Deus é. Vocês têm que ser perfeitos. Sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aí o Senhor falou uma brincadeira, o Senhor falou algo inalcançável. Quem lê um texto como esse? Sejam perfeitos, assim como perfeito é Deus. Alguém iria dar uma risada e dizer assim: esse Jesus é muita comédia, né? Porque como é que ele pede para a gente ser perfeito igual como Deus é perfeito? Ou então, Jesus ele não tem noção de quem é o homem. Porque como ele pode pedir algo tão absurdo? Ser perfeito como Deus é perfeito. Então, assim, não sabemos e compreendemos bem essa palavra. Será se esse Jesus ele tem noção do que ele disse? Porque a gente não consegue. Nós, na verdade, nós estamos numa comunidade que nós entreolhamos, e quando nós olhamos um para o outro, já dizemos que qualquer um aqui é incapaz de falar alguma palavra para o outro no sentido de exortação, de correção, de julgamento, porque ninguém é 100%. Aquele que se levantar querendo falar alguma coisa, é porque quer ser santarrão demais, é a santinha demais, é o certinho demais, e a gente mata logo esses. Porque, na verdade, aqui, filho, pode largar as pedras que ninguém pode jogar em ninguém. Será, então, que esse texto, se ele não é aplicável, se esse texto é uma piada, se esse texto é impossível, qual que você acha que é verdade, então? Se você é daqueles que esse texto sejam perfeitos, porque perfeito é Deus, você olha e ri, para qual outro texto você também ri? Ou qual é o outro texto que faz você ficar sério e dizer isso aqui é verdade? Você pode fazer isso com a Bíblia? O problema, gente, é que às vezes nós não percebemos que um dos aspectos mais letais que existe para o cristão é quando ele consegue olhar a Bíblia somente na perspectiva humana. É quando o ego, ele dita para onde o cristianismo tem que ir. Quando eu leio a Bíblia na perspectiva do meu ego, aí eu vou dizendo o que pode ser cumprido, o que não pode ser cumprido. Na verdade, eu me torno, por causa do meu ego, as minhas experiências, o que eu acho, o que eu percebo, o que eu já vivi, eu me torno Deus. E eu vou dizer agora quais são as palavras que podem ser aplicáveis ou não. E diante disso, assim, os perigos são absurdos e, na verdade, as pessoas chegam a morrer quando a Bíblia ela é interpretada segundo o ego humano e não segundo quem Jesus é. Quem disse isso aqui estava falando a verdade, e a referência, conforme Deus é, sejam perfeitos, não é brincadeira, é porque é possível. E eu quero dar alguns alertas de amor diante disso, assim, numa perspectiva, não nesse texto, mas verdades que a gente precisa saber, para que textos como esse sejam reais e não cômicos. E o texto que eu leio está em Romanos, capítulo 13, texto que o pastor André citou aqui no início, Romanos 13, a partir do verso 11.
que você consiga codificar as minhas palavras em tonalidades de amor, para que esses alertas sejam determinantes para a sua caminhada cristã. Peço que você, em oração mesmo, atente bem para o que eu te falo e que você entenda essas tonalidades de amor da parte do Senhor, mas como você me ouve, me vê, que seja assim, percebido pelos seus ouvidos e pelo seu coração dessa forma. Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. 2 alertas, apenas 2 alertas, que são alertas que, como já falei, em amor, para que as nossas vidas tenham um destino que o Senhor sonha, e aquele que não pode ser diferente de vida, senão aquele que Ele nos dá. Meus irmãos, primeiro alerta, chegou a hora de acordar. O texto é muito claro, a palavra do apóstolo Paulo ela é muito límpida, não há nada aqui que seja difícil da gente entender. E o que ele vem discorrendo, digo isto o quê? O que ele vem falando no capítulo 13, no capítulo 12, no capítulo 13. Você lembra como inicia o capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Romanos 12, 1 e 2. Então parte dali. Depois o apóstolo Paulo vem falar sobre corpo, sobre a unidade do corpo, sobre esse organismo vivo chamado igreja, levando a igreja em Roma a entender que devem fazer parte de um corpo. Depois ele fala sobre o amor, vem falando sobre o amor que não pode ser fingido, tem que ser um amor real, e assim ele vai discorrendo, um povo que odeia o mal, um povo que abraça o bem. No capítulo 13 ele começa a falar também sobre as obediências às autoridades. Capítulo 12 e 13 são discussões, são narrativas, são ensinos de que as coisas são certas, a nossa prática tem que ser essa, um cristão responde desse jeito, começando com o sacrifício vivo que é o seu corpo. Digo isto, aí ele vem. Esse texto do versículo 11, digo isto, o primeiro alerta é que chegou o tempo de você acordar. Ei, chegou a hora. Chegou a hora de sair do sono. Alguns anos atrás, não sei exatamente quando, preguei uma mensagem sobre saindo de um sono perigoso. Está até aí na página do YouTube. Não é basicamente a mesma mensagem, mas é a mesma reflexão. Quando o apóstolo Paulo diz, é hora de despertar do sono, ele usa essa mesma expressão lá para Efésios capítulo 5, lembra? Efésios 5, 14 a 16, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Onde é que você está dormindo? Entre os mortos. Se você levantar dentre os mortos, o que acontecerá? Cristo te iluminará. E o apóstolo Paulo fala de algo interessante lá em Efésios 5. Vocês devem colocar o tempo em liberdade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui em Romanos 11, aqui em Romanos 13, o nosso texto, gente, já é hora. E Paulo vem falando numa perspectiva de tempo. Já é hora, a noite tem que acabar. Já está na hora de levantar. O sol já vem raiando, levanta, é hora de sair das trevas. Paulo diz que a nossa salvação se aproxima.
Mas ele está dizendo isso para quem? Digo a vós outros que conheceis o tempo. Eu não estou falando para todo mundo, eu vejo os textos como esse, parece que Paulo tem um grupo alvo para quem ele está falando. Ele não está falando para quem ler esta carta entenderá, quem lê estas palavras discernirá. Eu vejo Paulo dizendo, eu estou dizendo isso para quem consegue discernir o tempo. Só essas pessoas compreenderão o que eu estou dizendo. São pessoas que sabem viver mediante o tempo, no seu tempo, mas analisando o tempo que vive com verdades espirituais. São para estas pessoas que eu estou dizendo isso. Enquanto as pessoas estão vivendo neste momento, aqui, em setembro do ano de 2020, essas pessoas, na verdade, não estão em setembro de 2020. Essas pessoas estão passando por setembro de 2020. Porque hoje, o dia de hoje, 5, 4, 6, o 4 passou. O 5 já passou. Os 6 estão e vai passar. Amanhã é 7 de setembro. E sabe de uma coisa? O que você fez hoje, acabou. Você só teve hoje. Como foi seu dia? O que teve de espiritual hoje? O que teve de Deus hoje? O que teve de marquei o dia de hoje? Ou fui marcado? O que de eterno teve no dia de hoje? Tá bom, porque é domingo. Mas o que teve ontem? O que teve ontem de eternidade no teu dia? O que teve na sexta-feira de eternidade? E o que teve na quinta? O que teve neste ano? A nossa salvação se aproxima. É tempo de acordar. É tempo de levantar. E esse é um alerta de amor. Chega do sono. Chega de sono. É tempo de acordar. E o apóstolo Paulo fala nessa perspectiva de tempo. Só os que conseguem discernir o tempo compreenderão o que eu estou dizendo. Olharmos espiritualmente para as épocas, olharmos espiritualmente para os movimentos históricos, olharmos espiritualmente para as pandemias, epidemias, olharmos espiritualmente para guerras e rumores de guerras, e não nos assustarmos, e não nos amedrontarmos, e não ficarmos em pânico, mas também não sermos pessoas que não percebem o que está acontecendo. A tudo olha com olhar espiritual. Esse mundo matará a gente pela angústia. Esse mundo nos matará se nós desviarmos os olhos daquele que virá e é a nossa salvação que está se aproximando. Naquele episódio de Jesus com Pedro, a gente tira o ensino: se tirar os olhos de mim, afunda. É hora de acordar. É hora de abrir os olhos. É hora de sair do ambiente das trevas. É hora de sair de ambientes escuros. É hora de vir para a luz. É hora de andar dignamente em pleno dia. Versículo 13. A nossa percepção ela não precisa ser tão aguçada, irmãos, para nós chegarmos a uma conclusão de quem é o dono do nosso tempo, de nós se torna Senhor. Vou repetir. Quem é dono do nosso tempo, de nós se torna Senhor. E você não precisa ser tão inteligente para chegar a essa conclusão. Isso é desconsiderado por muitos cristãos e extremamente investido por Satanás. Satanás ele não tem nenhum problema e nenhuma estratégia de nos tirar da igreja, por exemplo. Ele só quer deixar a gente muito ocupado e mesmo assim sendo igreja. Porque a gente sempre vai responder à igreja de Jesus, este povo que ele fala aqui no capítulo 12, do qual nós pertencemos a este corpo como membros e tendo função e sendo pessoas que vamos estar aqui na medida da fé, repartindo com outro um dom. Ele está falando isso a partir do versículo 3, mas eu não tenho tempo.
Romanos capítulo 12, a partir do 3, os dons como recursos espirituais, como Deus através de nós para abençoar o outro, para edificar o outro, para socorrer o outro. Mas eu não tenho tempo. Mas eu sou igreja. Eu só não tenho tempo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, deixa eu te fazer um alerta. Você acorde. Acorde. Porque o dono do teu tempo de você é Senhor. Os valores eternos, eles redefinem o nosso tempo. Não é a minha agenda que vai dizer aonde entra os valores eternos. Não é o meu ego que vai ler esse texto. Gente boa, não é o meu eu que vai ler esse texto. É o Espírito que tornará esse texto letal para o meu eu. É o Espírito que tornará esse texto espada para dividir juntas e medulas, pensamentos e sentimentos, e retirar de nós verdades. E contra a verdade a gente não tem outro recurso, porque só podemos ser a favor da verdade. Sai das trevas. O apóstolo Paulo coloca eu sempre acho interessante as listinhas de Paulo, né? E aqui no versículo 13 tem uma lista que ele coloca. Quais são esses ambientes das trevas que nós devemos sair? Afinal, a gente está dormindo onde? Afinal, que cama é essa que a gente está dormindo? Afinal, que soninho é esse que o apóstolo Paulo está mandando a gente acordar? Onde é que a gente pode estar dormindo? Aí vem a lista de Paulo, ele diz isso aqui. Orgias, vícios, pecados com conotações sexuais, não permitir ser regido por instintos, por carências. Deixar que os pecados no nível de relacionamento predomine, ele coloca aqui inveja, ciúme, contenda. É esse ambiente aqui. Você está neutralizando a sua vida. Quanto tempo da sua vida você se dedica para questões relacionais, de relacionamento que você não resolve? Saia dessas trevas, acorda. De pessoas que te fizeram mal, de pessoas que puxaram o seu tapete, de pessoas que te feriram. Acorda. Isso não vai se resolver. De pessoas que estão se dando bem, você se dá mal, de você se comparar com os outros, tendo ciúme dos outros, porque alguém comprou um carro, porque alguém passou não sei o quê, porque alguém adquiriu, porque alguém casou, porque alguém tem filho, porque alguém viajou, e você arde em ciúmes. Acorda. Quem tem o nosso tempo, o nosso dono é. Por isso que muitos de nós estamos dando respostas para a igreja que nós não temos tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado. E quando honestamente eu leio textos como o de Lucas, capítulo 12, quando o Senhor fala para aquele homem muito ocupado porque ele estava construindo celeiros, o Senhor vai dizer assim: louco, ô louco, se alguém vir pedir a tua alma hoje, vai pedir a quem? A quem pertence a tua alma? Ou seja, quem é o dono do teu tempo? Porque se eu vier pegar a tua alma, eu tenho que pedir a quem? Você prestou atenção no texto? Se eu vier pedir a tua alma, eu peço a quem? Porque minha não é. A quem pertence? De quem será? Agora, uma coisa que eu fico, assim, eu gosto de analisar algumas coisas pessoais. Quando nós dizemos assim, não tenho tempo, eu queria te dar uma sugestão. Que você orasse. Que você orasse. E na sua oração você olhasse nos olhos de Deus e dissesse assim: Deus, eu não vou cumprir o capítulo 12. Eu serei uma pessoa que vou dar não a todo mundo que me chama, porque eu não tenho tempo. Que você fosse honesto assim para orar e dizer: Deus, não me use para nada, porque eu não tenho tempo para ser usado pelo Senhor. É o meu ego
são os meus projetos, são os meus, a minha agenda, os meus interesses, a minha família, com quem eu preciso dedicar tempo, o meu dinheiro, a minha carreira, o meu trabalho. A lista do trabalho não está aqui, mas vício está. E vício, há uma geração viciada hoje. Há uma geração viciada do ter, há uma geração viciada do aparecer, há uma geração viciada em celular, há uma geração viciada em jogos, em filmes, e principalmente nessa pandemia. Há uma turma viciada em um monte de coisas, só não diz que é vício, mas há uma turma viciada em pornografia, há uma turma viciada em trabalho. Há uma turma viciada em novela, em série. Há uma turma viciada em café. Aqui tem vício. Na listinha de Paulo tem vício. E o vício é aquele que capturou o meu tempo. E quando captura o meu tempo, de mim ele é dono, de mim ele é Senhor. Primeiro alerta, você precisa acordar. E não precisa fazer orações para acordar. Você tem que acordar. Não é Deus quem vai te despertar. Leia de novo Efésios 5. Desperte, ó tu que dormes. Levante. Agora entra a ação divina e Cristo te iluminará. O que é que você tem que fazer? Desperte. Acorde. Levante. É bom ser passivo, né? É bom dizer assim, eu não consigo. Ai, que falta de força. Ai, Senhor, me dá força. Oh, Jesus, me ajuda. É legal, né, fazer essas orações? Tempo de acordar, gente. A noite tem que ficar para trás. Segundo Paulo, tem armas aqui que a gente vai vencer. E é interessante que ele diz que estas armas são armas da luz. Muito interessante. Que vocês se revistam com as armas da luz. Final do verso 12. Entendeu a lógica? Desperte, ó tu que dormes. Mesma linha que ele está falando à igreja em Éfeso. Saia desse local de trevas. A nossa salvação se aproxima. É hora de acordar. A frase é essa. Já é hora de você despertar do sono. Versículo 11. Esse é o primeiro alerta. A gente tem que andar dignamente, assim, como filhos do dia. Segundo alerta, gente. Chegou a hora da gente se revestir de Cristo. Primeiro alerta. Chegou a hora de acordar. Segundo alerta. Chegou a hora de se revestir de Cristo. Chega. Vestidos de Cristo, e não mais de pessoas que vivem para satisfazer os próprios desejos e tal. Isso aí a gente já tirou essas vestes. Vestir-se de Cristo é quando agora os meus desejos, meus propósitos passam a ser exclusivamente compatíveis com o meu Pai. Isso me leva a viajar em muitos pensamentos. E tentarei alinhar algumas coisas aqui para eu não fugir tanto. Espero mesmo que você consiga entender minha linha de pensamento sobre o vestir-se de Cristo. Podia pensar com você alguns caminhos. Fica comigo. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, quando vocês forem orar, vocês falem o quê? Pai Nosso que estás nos céus e tal. Se eu estou chamando Deus de Pai, quem eu sou? Filho. Se eu não sou filho, ou seja, se eu não sou Cristo, porque deixa eu te repetir uma frase. Deus só tem filho, Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Deus não tem nenhum filho que não seja Cristo. Por isso que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo através de nós e nem Cristo por nós, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque quando o Pai olha para nós, não vê o nós, tem que ver Cristo.
Então, quando eu vou orar e dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, e o Senhor vai dizer, pois não, e ele olha para mim e não ver Cristo, isso é uma fantasia. Se a gente fosse fazer bem honesto assim, a oração do Pai Nosso, bem honesto, alguns, que tem certeza que não é filho, porque não tem tempo, o seu Senhor é outro, vive nessa pegada para alcançar outras coisas e não aquilo que o Senhor quer da sua vida, mas ele vai orar a oração do Pai Nosso. Então, assim, se fosse uma oração bem honesta, assim, Pai, vamos tentar assim, uma oração do Pai Nosso que ficaria bem legal, bem honesta. Assim, Pai, fazendo de conta que eu sou teu filho, santifica o teu nome, porque para mim está difícil esse negócio. Livra-me do mal. Oh, glórias! Não, honestamente, seria uma oração mais ou menos essa. Deus, fazendo de conta que eu sou teu filho, santifique o teu nome, porque através da minha vida não dá, porque eu não tenho tempo. Isso não seria mais honesto? Agora esse não é o problema. O problema é por que Jesus então mandou fazer essa oração. Por que Jesus ele incentiva essa oração sabendo que não são filhos ainda? Por que Jesus diz, orem desse jeito? Quando vocês forem orar, orem assim. Já que eles não são filhos, por que Jesus ensinou essa oração? Eu li algo muito interessante de C.S. Lewis, que ele tem uma perspectiva muito interessante sobre essa ideia. E ele falou assim, bom, para mim é simples, porque as coisas superiores alcançam as inferiores. Eu acho que o princípio é esse. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para todo mundo orar, para que as coisas superiores abracem as inferiores. E ele vai dar um exemplo. É tipo assim, a criança recém-nascida, ela nasceu hoje, chega um familiar e começa a conversar com ela. Mas você é linda demais, e você parece tal, mas é linda, está com fome, quer comer? Começa a conversar com a criança que nasceu hoje. Ela está entendendo, ela sabe o que é comer, ela sabe o que é tomar banho. Vamos tomar banho, neném? Ele responde, agora não, podia esperar terminar, por favor, aqui. Por que a gente conversa com cachorro? E tem alguns que chamam o cachorro de filho, e fala com ele. Se o cachorro fala português, ele entende português. E por que falamos com o cachorro como se eles entendessem português? E, por favor, não vá dizer que o seu cachorro entende. Não, seu cachorro, ele já codificou um som que sai da sua boca, mas ele não entende português. Sabe o que a gente está fazendo? Superior, alcançando inferior, com algumas expectativas. Esta criança, ela ainda não sabe o que é banho, mas ela saberá. E à medida que a familiaridade do assunto vai sendo constante, ela vai entendendo que a expressão banho faz sentido. Assim como um cachorro. Superior alcançou inferior, entendeu? Aí vocês vão chamar Papai do Céu quando vocês forem orar. Papai do Céu, santificado seja o teu nome, é isso. Não tem tanta coisa ruim ser... como é que eu posso dizer aqui? Não é tão ruim a gente fingir. O faz de conta não é tão ruim. Eu vou te dizer uma coisa que vale a pena o faz de conta. Eu nunca vi uma boneca fazer tanto aniversário como da minha filha, quando ela era criança. Todo dia tinha aniversário. Você já repreendeu o seu filho porque ele estava vestido de bombeiro, fazendo de conta que era bombeiro? Virou a bicicleta assim, e a roda ficou para cima, ele ficou fingindo que era direção de um carro. Ele já dirigiu ônibus. Seu filho já foi policial, brincou de bang, ele sendo criança. Você já chamou esse menino e disse assim, ore, você pare de simular. Você não é soldado, coisa nenhuma. Tira essa roupa. Esse pau aí que está na... Tire, porque isso não é pistola. Você está vendo que isso aqui não é real? Você não é bombeiro, coisa nenhuma. Que negócio de gastando água, apagando fogo. Essa calculadora velha aí, quem disse que isso aí é caixa registradora, brincando de supermercado, aqui não é supermercado? Você está vendo que isso aqui não é arroz de verdade, menino? Você está vendo que isso não é aniversário? Boneca não faz aniversário?
chuta o travesseiro, que era um bolo, e vamos acabar com essa farsa, vamos ser honestos nessa casa. Que fingimento! Ninguém fez isso. As brincadeiras de bombeiro, supermercado, médico, essas coisas, tudo valia tanto a pena. E a gente ficava olhando os nossos filhos fingindo, simulando, para que aquilo pudesse ir construindo nele perspectivas. Eu posso ser isso amanhã, um desenvolvimento. Então, fingir não é tanto problema. O problema é quando você fica velho e não para de fingir. O problema é que fingimento só cabe para a criança. Porque ela não está fingindo. Ela está num mundo real, ciente de que nada daquilo é verdade. O problema é que quando a gente vai crescendo, sendo bombeiro, sendo policial, a gente casa com uma outra mãe, porque a gente nunca vai assumir responsabilidades. A gente fica vestido de bombeiro, a gente fica vestido de policial, a gente fica vestido de cowboy, a gente fica vestido de um monte de coisa. E a gente vira uma grande fantasia. E não veste-se de Cristo. O problema é quando a gente cresce e a gente não amadurece. E assim, a oração do Pai Nosso parece que não funcionou. Porque assim como as pessoas, elas continuam crescendo, mas não amadurecendo, eles continuam chamando Yahvé de Papai do Céu, assim como eles continuam sendo bombeiros. Aí ficam sonhando com seus carrinhos, com as suas casinhas, com seus casamentinhos, ficam sonhando com seus filhinhos, e nunca sendo uma pessoa que Deus quer que seja. Quando você vai se vestir de Cristo? Você quer se vestir de funcionário público? Você quer se vestir de pastor? Você quer se vestir de soldado? Você quer se vestir de bombeiro? Você quer se vestir de empresário? Você quer se vestir de palhaço? Você quer se vestir de autônomo? Você quer se vestir de milionário? Você quer se vestir de um monte de coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Alerta de amor. Se vista de Cristo. Porque já passou o tempo de chamar Papai do Céu. O nome dele se chama Yahvé. E era para você ter aprendido isso. Assim como o primeiro alerta é acorde, o segundo alerta é pare de simular. Pare de ser uma fantasia. Pare de ser uma farsa. Pare de ser um personagem, cara. Para de tentar... Arranca as máscaras. Arranque as fantasias. Essa questão de vestir-se, gente, é tão sério na Bíblia. Mateus capítulo 22, Jesus conta uma parábola da festa de casamento de um filho do rei. E convida, e os convidados, sabe o que dizem? Não tenho tempo. Os convidados dizem, não tenho tempo. Os convidados falam que a gente tem mais coisa para fazer, a gente tem coisa mais importante para fazer do que ir para a festa de aniversário do filho do rei. E o rei manda então convidar todas as pessoas, e Mateus capítulo 22 diz que lá tem pessoas boas e más. Boas e más. E o salão de festa está lotado. E o rei, quando entra, ele não percebe os bons e os maus. Quando ele entra no salão de festas, ele percebe uma pessoa que está indignamente vestida. Que vestes são essas? Como você conseguiu entrar nesse salão de festas com estas roupas? Essas tuas roupas são inadequadas para a festa, para as bodas do Cordeiro. Nós lemos Apocalipse capítulo 7 e diz que lá a multidão estavam vestidas com vestes brancas. Vestes adequadas para o ambiente. Pare, arranque a sua fantasia e vista-se de Cristo. Somente estas vestes são legítimas para estar diante do Pai.
Vestivos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso no verso 26 e 27. Se de Cristo vocês se batizaram, de Cristo vocês se revestiram. Colossenses 3, do 9 até o versículo 12, você verá o apóstolo Paulo falando isso. Gente, vocês se tiraram as roupas do velho homem, agora vocês colocaram as roupas de Cristo. Vivam de acordo com as roupas que vocês estão vivendo agora. Revestivos como eleitos de Deus, essa expressão de novas vestes. O Senhor Jesus promete à igreja: vocês que não contaminaram as suas vestes, eu lhes darei vestes que vocês não conhecem. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos ensina quantas vezes que essas vestes de Cristo são pessoas exatamente aquelas pessoas que colocam a sua vida para serem instrumentalizadas pelo Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Quero caminhar para o encerramento, gente. 1 Samuel 17, 39, você lembra desse texto? 1 Samuel 17 é Davi enfrentando Golias. E quando o rei Saul ele permite que Davi enfrente Golias, ele chama Davi e tenta colocar em Davi suas armaduras. E Davi, antes do enfrentamento com Golias, ele vai começando a se vestir com armaduras de um guerreiro. E no versículo 39, sabe o que Davi responde? Eu não consigo andar com isso. Davi ele foi escolhido por Deus com vestes de pastor. Vestido de pastor de ovelhas, Davi matou urso, leão, gigante. Foi ungido rei, e da sua geração viria o rei dos reis. Quando Davi se vestiu de rei, ele matou, ele adulterou, ele piorou, ele se tornou um veneno. Davi, quando ele se vestiu de rei, ele ficou cruel, medíocre, inescrupuloso. Davi diminuiu quando se tornou rei, e ele ficou menos poderoso quando vestiu-se com a armadura de guerreiro, porque Deus os chamou com vestes de pastor de ovelhas. Meus irmãos, Deus já te deu a veste certa. Não tente vestir roupa de ninguém, porque não vai caber em você. Querer vestir roupa do outro é querer vestir uma fantasia que não é sua. Sabe qual é a roupa da nossa vitória? Quando nós nos vestimos de Cristo. E nós queremos mudar que roupa para viver nesse mundo? E nós precisamos nos revestir de quê? Do que de fato nós estamos precisando para atravessar esse mundo? A nossa salvação está vindo. A nossa salvação está vindo, o tempo está correndo, é hora de acordar, gente boa, e nos revestirmos de Cristo. A gente está precisando de quê nesse mundo? Ficar rico? Sua vida pode estar errada, porque as suas roupas estão erradas. Davi, quando colocou a roupa de um guerreiro, ele ficou mais fraco. E quando ele enfrentou o Golias com a sua roupa de pastor de ovelhas, ele foi um vencedor. Quando a gente veste uma roupa que não é a de Deus, nós ficamos corrompidos, nós ficamos perturbados, nós ficamos confusos. Roupas que não é a de Deus, a roupa que o Senhor não nos ungiu, ela nos deixa confuso, perturbado, ansioso, depressivo, angustiado. Porque a gente está querendo viver uma roupa do mundo e não uma roupa com a qual o Senhor nos ungiu e nos chamou. Quantos de nós perdemos humildade? Quantos de nós estamos contaminados, absolutamente contaminados, sem tempo para ninguém, porque nós temos uma correria desenfreada. Igreja do Senhor é escape para muitos e não ambiente de repartir dons e talentos e condições. Hoje nós estamos numa crise vocacional porque as pessoas não têm tempo. Hoje nós temos crise de liderança porque as pessoas não têm tempo.
Hoje nós buscamos, se hoje nós precisássemos de 5 homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, que têm o respeito de todos, quantos vocês acham que nessa igreja nós temos? Quantos jovens nós temos com essas características? Sabe por que nós temos uma crise? Porque as pessoas estão com vestes mundanas e não com vestes divinas. Porque não admitem ser usados pelo Senhor com vestes de simples pastores de ovelhas. Tem que colocar uma roupa que não é sua. As pessoas poderão ver um rei, mas as pessoas nunca verão Deus na sua vida. As pessoas poderão olhar para você e ver você uma pessoa muito bem-sucedida, mas nunca um bem-aventurado. As coisas podem ser juntas? Podem, mas dependendo da roupa que veste. Eu estou vestido de Cristo. E aí não tem problema ser milionário e não tem problema ser uma pessoa humilde. Porque o milionário e o humilde, eles estão vestidos com a mesma roupa. Aí não é problema. É um desempregado ou um promissor servidor público. É um pastor ou uma pessoa recém-convertida. São todos iguais. Porque agora estão vestidos com a mesma roupa que os dignifica e os tornam legítimos para estar no ambiente da festa do filho do rei. Porque eles agora estão com as vestes corretas. Quem disse que você poderia entrar na festa do meu filho com essas vestes aí? O que foi que aconteceu na queda, gente boa? O que foi que aconteceu lá no Gênesis, quando Adão e Eva caíram? Qual a primeira coisa que eles fizeram? Se vestir. Com quê? Com folhas. No final, o que o Senhor faz? Tira as folhas e coloca o quê? Pele. Para ser pele, um animal teve que morrer. Sabe que animal foi esse? O símbolo do Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Revista-se de Cristo. Depois de alguns anos a gente chega à conclusão que a mudança que nós estamos precisando, só Deus pode fazer. Você está querendo fazer mudanças e precisando de mudanças, só Deus pode fazer. Até quando a gente vai aprender, gente, que o Senhor não quer nos incomodar? O Senhor não quer nos constranger, o Senhor não quer nos causar desconforto. O Senhor quer nos matar, gente boa. O Senhor não quer podar galho, não. O Senhor quer arrancar árvore. O Senhor não vai fazer reforma na sua vida, Ele vai derrubar a casa. O Senhor não vai fazer uma cirurgia cardíaca, Ele vai fazer um transplante. Não é uma restauração de um dente, Ele vai extrair. Até quando a gente vai aprender que quando o Senhor Jesus disse, sejam perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai, Ele não estava sendo uma comédia. Ele estava dizendo, porque se eu for em você, você será perfeito. A questão é que você vê tudo pela ótica do ego e não morre. E é capaz de ler a minha Bíblia e entender que eu estou fazendo uma piada. Aí nós viramos um bando de hipócritas, cafajestes e cínicos, que ninguém é capaz de levantar a voz e dizer alguma coisa que está errada, porque está todo mundo perdido e sem moral nenhuma. Isso não é a igreja de Jesus. Que se levantem os justos, que se levantem os santos, que se levantem as pessoas vestidas de Cristo e coloquem as coisas em ordem. Começar na sua casa. Espinheiro não vai produzir uva nunca. Capim nunca vai dar trigo. Deus quer mudar a semente para ser divina a semente. Amém? Gente boa, a vida é breve. Vida é breve. A gente vai passar daqui já já. A gente vai embora já já para casa. Meus queridos, a gente já já vai para casa. O que você fez? Quem você é? Tira a fantasia. Tira a fantasia. Revista-se de Cristo. 2 alertas. É hora de acordar. E é hora de tirar a fantasia.
É hora de se vestir de Cristo. A gente pode fazer muita coisa boa com areia. Tem muitas utilidades para a areia. Mas não constrói a sua casa em cima dela, não. Tem muita coisa boa nesse mundo. Tem. Muita coisa boa. Mas não construa a sua vida nele, não. Os apóstolos, eles não tinham uma vida para se lamentar, não. Eles tinham uma história para contar. Que a sua vida não termine com lamentos. Que a sua vida termine com Cristo. E aí você tem uma história para contar. E não uma vida para lamentar. Deus abençoe você e sua casa no nome de Jesus. Amém.